Oi, oi. Boa noite. Oi, 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 oi. Boa noite para todo mundo. Então, a ideia da nossa live de hoje é uma live rapidinha, só para a gente apresentar o grupo, né? Eu sou Daniele Galindo, coordenadora do Poema, Polo Interdisciplinar de Estudos do Medievo e da Antiguidade. E a ideia é que a gente faça uma conversa apresentando o nosso grupo, quem somos, onde estamos, o que fazemos, né? Então temos alunos de graduação, de pós-graduação, amantes do medievo e da antiguidade, seja via recepção, seja via documentação do período medieval, né? Então é isso, gente. Vamos fazer a primeira live teste, que a ideia é que essas lives depois sejam grandes bate-papos com professores especializados, né? Professores que já têm uma carreira consolidada em determinada temática. Então, cada um dos nossos membros vai entrevistar, né, um desses professores, buscando informações para o público, né? Então, a gente espera que vocês gostem dessa nossa nova forma de comunicação e sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos ver quem eu vou chamar. Quem se prontifica a vir primeiro? Deixa eu ver quem está na minha tela. Como é que eu chamo pessoas? Tem que descobrir como é que chama pessoas. Tá, o primeiro, deixa eu ver. Vamos ver quem tá aqui. Chamei Vitor. Vamos ver se Vitor vai me ouvir. Tá te aguardando aí, Vitor. Já te chamei. Oi, agora vai entrar. Opa, tá me ouvindo Opa, bem? Vitor de cabeça para baixo? Tô de cabeça pra baixo? Tá de lado, assim. Agora foi. E Agora foi? aí, se Aí. apresenta para o pessoal, fala um pouco Ah, da tua pesquisa. opa, então, tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem aí. Acho que dá pra me ouvir tranquilo daqui, professora? Dá pra ouvir? Perfeito. Beleza. Então, boa tarde, boa noite já, né, para todo mundo aí. Acredito que muitos não me conheçam, né, inclusive os próprios colegas aí de Pelotas mesmo. Meu nome é Vitor Cunha, eu sou doutorando no PPG, no programa de pós-graduação em História da UFPEL. Ingressei agora, né, eu tive minha formação, a graduação e o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, na URGS, em Porto Alegre. E eu tenho uma trajetória um tanto quanto curiosa, eu diria assim, da minha junção à medievalidade, até da minha circulação nessa temática, né? Eu comecei os meus estudos assim com iniciação científica em 2014, junto ao professor Igor Teixeira, amigo da professora Daniele, e eu ingressei com o professor Igor, mas eu já tinha até uma certa afinidade também com o professor José Rivair Macedo, que era enfim, um grande pesquisador da área de medievalidade e que naquele momento ele já tinha saído da área, digamos assim, e tinha começado a estudar a história da África, né, mais a fundo. Enfim, eu tinha cursado uma disciplina tanto com o Igor quanto com o professor Rivair, me interessei pelas duas temáticas e pensei uma forma de juntar esses dois interesses meus, né? Conversei com o professor Igor, conversei com o professor Rivair, e aí, desde 2014 até 2020, né, na verdade, até o início desse ano, eu vinha sendo orientado pelo professor Igor, só que eu estudava, e estudo ainda, de uma certa maneira, a história da Etiópia antiga, né? E aí o meu recorte, ele se estabelecia entre os séculos XV e XVI, mais especificamente, mas com algumas coisas um pouco anteriores também. E a partir disso eu fui, enfim, fazendo minha pesquisa, mas eu fui percebendo uma lacuna na área, né? E aí também que o meu estudo ele acabou tomando uma proximidade maior com a área de pesquisa da professora Daniele também, né? E por que eu digo isso? Porque durante a minha pesquisa de mestrado, uma das grandes dificuldades, assim, eu diria, era a língua em que essa documentação estava originalmente escrita, que é o guiês.
E, enfim, é uma língua que ninguém estuda ela no Brasil, assim, nem na América do Sul, então isso foi um fator de dificuldade, então eu estava trabalhando com traduções feitas no século XIX, dessa documentação que trata ali, foi escrita no século XV e XVI. Né? E aí isso meio que surgiu para mim como uma necessidade, né, de estudar essas traduções, a forma com que elas são produzidas, os interesses que estão por trás disso. Né? Então eu acredito que o meu trabalho ele tem uma tripla temporalidade, digamos assim, mas eu diria que uma dupla mais especificamente se a gente for pegar o período que foi escrita originalmente e o período em que ela foi traduzida. Né? E aí no meu doutorado eu estou focando mais especificamente essa questão do período em que essas fontes foram traduzidas, né? Que é no século XIX, traduções feitas tanto em inglês quanto em francês, então pertencem a esses dois polos imperialistas, digamos assim, né? França e Inglaterra no continente africano, especificamente na Etiópia, e aí eu estudo como que essas traduções foram, como essas traduções alteraram o conteúdo original desses documentos. Né? Então, eu pego especificamente assim, esses processos de edição, as palavras, os termos, né, que são empregados para se referir à Etiópia medieval, digamos assim, né, com várias aspas, eu gosto de frisar isso, e aí eu tento pensar mais ou menos isso, né, enquadrar isso nesse contexto colonialista, né, e como que isso altera o conteúdo desses documentos para os interesses europeus no finalzinho do século XIX e início do século XX. Né? Uma pesquisa que está bastante inicial ainda, né? Eu comecei agora em março a trabalhar com isso especificamente, né? E desde então eu venho lendo algumas fontes, mas lendo alguns textos também, mas mais especialmente eu venho tentando aprender sobre a língua, né? É o que eu tenho me dedicado nesses últimos meses, né? Algo que demanda bastante esforço, porque, enfim, é bem complicado, né? De se aproximar mesmo, né? Mas, enfim, acho que eu tenho feito um bom progresso, assim, até. E os próximos meses eu espero começar a sistematizar isso, aliar com leituras e fazer essa leitura mais crítica das fontes. Algo que eu já tinha começado um pouquinho no meu projeto no meu mestrado, mas é algo que eu estou levando mais a fundo agora no meu projeto com a ajuda da professora Dani. Vitor, muito obrigado. Vejam aí que a gente tem alguém super diferente no grupo, né? No sentido que tem uma pesquisa super diferente, que no geral o grupo se centra em Europa, né? E aí vem o Vitor, desloca todo mundo bem para longe. Então a gente deseja sucesso. Obrigado pela apresentação e até a próxima. Obrigado, professora. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver agora quem a gente vai chamar. Deixa eu ver, vou mirar um que esteja na minha frente. Vi, quem está na minha frente é a Bárbara. Vamos ver. Vamos chamar a Bárbara. Vamos ver aqui como é que a gente chama. Chamei, agora é Bárbara aceitar. Vamos lá, povo, seja rapidinho para aceitar. Outra que trabalha também com medievaldade. Chegou Bárbara. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom? O meu nome é Bárbara Xavier, meu sobrenome. Alguns me chamam de Berel e eu gosto muito desse apelido. Bom, eu entrei na UFPEL em 2012, eu sou orientada da professora Galindo. 2012 não, 2016. É que é uma história muito longa. Eu entrei em 2012 na UFAM ainda, na Universidade Federal do Amazonas, na licenciatura em História. Aí, depois de algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu troquei, vim pra cá, pro Rio Grande do Sul, e vim tentar engenharia elétrica nesse Sul. Nada a ver comigo, nada a ver mesmo. Mas, enfim. E aí, depois eu percebi que o meu caminho era a história mesmo. Aí, eu troquei de curso de volta. Berel travou. Travou. Vai, fala. Troquei de curso de volta. Acho que caiu pra internet. Não, tô te ouvindo. Foi-se. Bárbara caiu. Vamos tentar então outra pessoa, enquanto a Bárbara está caída. Berel foi falar da Amazônia, viu? Caiu. Chamei Lucas. Lucas é do Polo, via uma
vamos dizer assim, um contato que a gente tem com o pessoal do LIPEM, né, que grande parte do nosso grupo também é do LIPEM, que é coordenado pelo professor Aristeu. O Lucas veio agregado para a gente graças, né, a essa conversa que a gente tem, esse diálogo grande que a gente tem com o pessoal do LIPEM. Então, e aí, Lucas? E aí, Dani, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo direitinho aí? Tudo certo? Direitinho. Então, beleza. E aí, pessoal, boa noite a todo mundo. Sou o Lucas, né, como a Dani já falou, vim do LIPEM originalmente, né, fui orientando pelo professor Aristeu, e vim aqui agregado, né, cara. O Maurício e a Dani me convenceram a entrar aí. E estamos aí, cara. Eu fico muito feliz, adoro o grupo, vocês são maravilhosos, né? A minha pesquisa é muito com a do Vitor, né, nosso colega que se apresentou ali, que é muito fora, né, dessa grande curva aqui. Que foge de Europa, né? Sim, né, eu trabalho com o Japão, né? Atualmente eu acabei de me formar no mestrado, sou mestre pela universidade, né? A Dani estava na banca uns mesezinhos atrás aí, né? Ainda estou trabalhando na dissertação, então ainda está aberto. Mas basicamente o que eu trabalhei foi o romance Musashi, né? Do Eiji Yoshikawa, que foi um romance do século XX, que trabalhava com a ideia do Musashi, personagem histórico, aquele mito do samurai andarilho, aquela coisa toda, e comparo ele com uma readaptação, né? Que é o Vagabond, que é o Musashi, é o mangá do Takehiko Inoue, né, que também trabalha com ele, e eu comecei a realizar comparações entre as duas obras, o que estava mudando e o que essas mudanças poderiam gerar de recepção, e o imaginário que poderia estar sendo alterado a partir dessas obras, né. E como a pesquisa já acabou, né, dá para falar que o resultado foi que a gente viu que não foi uma mudança só pelo Musashi, né, foi uma mudança em que é o antagonista, o que o autor queria passar com o período do Edo, e uma valorização cultural desse Japão, né, valorizar a cultura japonesa, aquele período em que o Japão não tinha contato com o Ocidente, ou seja, uma cultura puramente japonesa, sem interferência do Ocidente no geral. Então foi muito para essa área, né? E agora eu estou por aí tentando arranjar o que eu vou trabalhar agora para frente, né? E é basicamente isso. Também não tem muito o que falar porque a pesquisa já acabou, mas estamos aí, né, cara? E também tem o post aí na página falando um pouco melhor da pesquisa. E é isso né? aí, vai lá e acessa o post para olhar, né? E depois qualquer coisa faz, pergunta que a gente encaminha para o Lucas. Sim, sim. E com certeza daqui a pouco eu vou produzir mais materiais, é que eu estou atrasado aqui com os capítulos finais ali, então estou terminando e depois vou dar mais materiais aí, a gente sai conversando. Estamos esperando acompanhar a próxima etapa, né? Que vem um doutorado por aí. Ah, com certeza, e também. Estamos sempre aí, né? Que precisar, é só chamar. Então é isso. A gente chama ele de samurai do grupo, né? Não, Lucas, brigadão. Se cuida aí. Até a próxima. Valeu, Dani. Tchau, pessoal. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Agora, eu tô chamando o Gregory. Vamos ver se a gente consegue. Então, vocês viram aí, a gente tem Etiópia, a gente tem Japão. Agora a gente vai voltar um pouquinho para a Europa. O grupo trabalha, como eu falei anteriormente, né, desde o medievo até a contemporaneidade, aqueles que trabalham com recepção da Idade Média, né? Então, tem até alguém mais distante que o medievo um pouquinho, né, que é a Jéssica, que trabalha lá com o século II, III, com heresia. O Gregory não está me respondendo, então vou tentar um próximo. Vamos ver quem eu vou tentar. Já que eu falei da Jéssica, vamos tentar a Jéssica. Vamos ver se eu acho a Jéssica aqui. Gente, agora eu estou entendendo todas aquelas lives que as pessoas ficam loucas procurando as outras. Cadê? Ah, Jéssica, achei Jéssica. Vamos ver se eu consigo adicionar Jéssica. Chamei Jéssica, vamos ver se agora a Jéssica vem. Jéssica tá vindo. Jéssica saiu. Vamos tentar, então... Vamos ver aqui se vai. É que Pelotas passou por uma situação complicada, né? Que foram os últimos ventos, o ciclone. E aí muitas pessoas ficaram sem internet, ficaram sem luz por muito tempo. E isso dificultou o acesso à internet, dificultou a gente se comunicar. Porque sem luz, sem internet, né? Tô tentando de novo o Gregory. O Gregory não tá indo. Vamos ver se eu consigo a Adri.
A Adri também veio pra gente de um outro grupo, né? Que é um grupo parceiro, que é o LAPEM. Né, Adri? Olá! Tu falou Olá! Jéssica, foi ali o chamado, deu, meu Deus, como assim? Pois Super é, a Jéssica surpresa. sumiu, o Gregory sumiu, eu vou chamar a Adri. E aí, Adri, tô falando que você veio de um grupo parceiro da gente, que é o pessoal lá de Jaguarão, né, do LAPEM, que é Sim. coordenado pelo nosso colega Edson. Ai, o Edson é um querido, né? E a Adri veio parar na UFPEL, porque a Adri tá fazendo atualmente português-francês, né, Adri? Sim. É que, desculpa, é que a minha história ela é muito engraçada porque eu entrei em história por causa de jornalismo que eu fazia antes, que o meu professor de jornalismo político disse que eu nunca seria uma boa jornalista se antes eu não fosse uma boa historiadora. Daí o que aconteceu? Eu fiz o SISU, passei para história lá em Jaguarão, e quando eu entrei em história, eu fiquei pensando, eu quero estudar ali o momento em que vem a corte real, lá eu nem me lembro quando foi, olha só que bonito. 1808, eu acho, quando a corte vem para o Brasil. E daí eu fiquei pensando, eu quero trabalhar com essa parte, assim, Brasil, Império. E foi muito engraçado porque uma vez numa aula eu pedi para entrar no LAPEM, o professor Edson deixou, e na nossa primeira reunião ele pegou e me disse, tá, mas é você teu orientador de TCC? Eu disse sim, e continuei trabalhando, e foi assim que eu entrei no medieval, e não me arrependo e tal. Nem sei, olha só, pra vocês terem uma noção, eu tava tão interessada em Brasil Império que eu nem me lembro a data que chegaram, né? É ótimo, assim. Daí, Que bom, então, que o medievo ganhou você. demais, demais. O medievo tem todo o meu coração, assim. É provavelmente E uma aí, das coisas que o eu tô fazendo na que minha você vida. fez no teu TCC? O que você vai fazer mais pra frente? Conta pra gente, qual a tua pesquisa? Então, meu TCC ele é sobre os cátaros. Assim como a Jéssica, eu trabalho com as heresias medievais, mas eu trabalho com elas lá pelo século XI, século XIII, mais ou menos, que é bem onde os cátaros existiram. Então, daí, o meu TCC, eu falei sobre a configuração deles, né? E também sobre a ideia de utopia que eles levavam, né? Porque, afinal, eles são chamados de cátaros, que significa puros. Então, o que que isso significa, né? Todas as coisas, as ferramentas, as configurações que eles são, do que eles acreditam, que os torna puros e faz pensar, né? O que que é essa utopia que eles ficam buscando, essa pureza absoluta. Daí, agora, eu já sou formada, né? Então daí eu estou em letras francês, porque eu quero estudar agora os inquéritos lá do século XII, século XIII também, que vai definir, então, os cátaros na Inquisição, né? Então daí eu quero analisar esses inquéritos, ver pessoa por pessoa para saber quem era cátaro, esse sentido, assim. Até foi uma ideia sua, né? Eu pedi uma ajuda para a professora Galindo e eu estou, então, estudando a análise do discurso, que vai ser também o que eu vou analisar esses inquéritos, e é o meu projeto de mestrado, é que eu espero que seja o meu mestrado. Daí é isso, eu vou continuar estudando para sempre e nem me lembro mais que existe Brasil Império. Que bom! Vamos pro medieval. A gente deseja sorte, né? E Muito espera te obrigada. ver aí no mestrado, aqui no UFPEL, Sim. Beijão. né? Até! Até. Tá. Estão vendo, gente, como é diversificado o poema, como tem colegas, né? Que são colegas no final, a gente se aproxima bastante do grupo, como tem um monte de diversificação de temática, né? Não consigo chamar mais ninguém, não sei porquê. Vocês ainda estão por aí? Eu caí. Não estou conseguindo chamar ninguém. Vamos ver. Vamos ver por aqui se eu consigo. Estão me ouvindo, gente?
Oi, agora foi. Agora eu sei que é Vinícius por causa das guitarras, tudo lá atrás. E aí? E aí? Tudo bem? Tudo tranquilo. Quem é você e o que fazes? Onde habitas? Onde habito? Eu habito no mundo dos videogames. Pessoal, Muito que bem. Meu nome é Vinícius, é um prazer estar falando para todo mundo aí. A minha pesquisa é voltada para o lado dos jogos eletrônicos, esse que é um mundo que está adentrando na academia hoje e que tem sim uma grande possibilidade, uma grande qualidade de pesquisa, uma grande escopo, né, para se pesquisar. Eu trabalhei até agora com 2 jogos, o God of War, o último de PlayStation 4, e o The Witcher 3, esse multiplataformas, né, que eu estou trabalhando agora. No God of War, eu tentei pesquisar a questão de como o jogo lê a mitologia, porque a narrativa do jogo ela é totalmente baseada na mitologia, ela é uma interpretação da mitologia, ela é uma adaptação da mitologia. Isso já pode nos explicar um pouco sobre o porquê de se estudar os videogames na história, né? É sempre muito importante se entender que uma pesquisa histórica ela sempre tem que ter a base de uma boa literatura, né? De uma boa bibliografia. Só que a interpretação que os jogos hoje trazem para a sociedade, ela é muito relevante, já que nós temos um mercado que hoje ele é mais rentável que o próprio cinema, né? Então ele atinge uma grande parcela da sociedade mundial. Então trabalhar com videogames, trabalhar a ideia, trabalhar como esses videogames pensam a história é uma grande justificativa do porquê que eles têm que estar dentro da academia, porque eles têm que ser pesquisados não apenas por 1 ou 2 pessoas, mas eles têm que ter uma amplitude de pesquisa, né, dentro desse meio. Então, você trabalhou com mitologia e agora o teu TCC? Agora meu TCC vai ser, também pode ser que é mitologia também, né? Só que é estudando bestiário, né? Eu vou analisar o bestiário do The Witcher 3, tentar entender por onde se partiu a adaptação dos produtores, entender talvez o porquê que determinadas criaturas, determinados ritos folclóricos foram adaptados no jogo. Porque nós temos desde seres, né, pouco conhecidos, como, sei lá, lâmias ou liches, até mesmo o conto dos irmãos Grimm, que são muitos daqueles personagens colocados no bestiário, né? Os 3 porquinhos são colocados no bestiário, o lobo mau é colocado no bestiário, né? Então é entender como que se deu esse pensamento, né, de se aproximar dessa mitologia de bestiário e como que ele foi agregado ao contexto do jogo, né? Uhum. Olha aí, jogo. Muito obrigada. Então, estamos aguardando o TCC e estamos aguardando por um mestrado também, né? A próxima etapa. Já viram que eu fico cantando todo mundo para continuar, né? Porque acho que as pesquisas são, assim, muito boas, então acho que todo mundo tem que continuar. Claro, óbvio. Cuide-se. Tchau. Vamos ver quem vai ser o próximo que eu vou chamar. Vamos ver se eu consigo chamar Léo. Então a gente já teve aí jogo, já teve os heréticos, tanta gente que trabalha com tanta coisa diferente, né? Loucura, estamos esperando o Léo entrar, vamos ver se a gente consegue falar com o Léo. Léo caiu, vamos tentar mais um, deixa eu ver, vamos ver. Esse aqui, a Adri, eu esqueci de dizer, a Adri é responsável pelas nossas mídias sociais, juntamente com essa pessoa que eu chamei agora, que é o Maurício, né? Eles que tocam aí as páginas, tanto do Facebook quanto do Instagram, e eles são responsáveis por coletar as nossas postagens, né? Arrumar aqueles layouts todos bonitos e botar aí nas redes sociais. E aí, Maurício? E aí, chefinha, como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo bem, e você? Estamos aí com muito frio, morrendo de frio aqui em Pelotas, tá horrível. Nem fala. Especialmente a sala que eu tô aqui, ela tem porta pra rua, como vocês devem estar vendo aqui, a porta de vidro, então tá super gelado. Até botei o casaco aqui pra ver como é que fica. E aí,
Conte-me sua pesquisa, conte-me tudo, não me esconda nada. Bom, gente, então, antes de mais nada, boa noite aí pro pessoal que está nos ouvindo, tanto que está ouvindo ao vivo ou que vai assistir depois na live que vai ficar salva no feed, né? Bom, gente, eu me chamo Maurício Albuquerque, eu estou na UFPEL desde o ano de 2011. Eu entrei primeiro para o curso de Letras francês, depois eu entrei para o curso de História. E eu comecei a me interessar pela área de medieval. Na verdade, nem foi medieval, necessariamente, a minha primeira área de interesse. Eu comecei a gostar mesmo de história, estudando os bárbaros, no caso, os germanos antigos. Então, boa parte, eu tenho uma parte da minha biblioteca aqui em casa que é só de queda do Império Romano, Armínios, Batalha de Teutoburgo, Átila, o flagelo de Deus. Eu passei, eu acho, uns 2 anos da minha graduação lendo praticamente só sobre esses temas aí. Eu ia seguir nessa área. Só que aí no ano de 2014 foi quando eu conheci a professora Daniele, os projetos que ela vinha desenvolvendo na área das letras, né? O projeto de representações do diabo, o projeto das bruxas, o projeto de literatura infantil, né? E foi que eu conheci a área da recepção do medievo, que tem sido, com muitas aspas, obviamente, a minha área de especialidade nos últimos aí, pelo menos 4 anos que eu venho me dedicando a essa área aí. Tanto meu TCC quanto minha pesquisa de mestrado foram sobre o neomedievalismo. Eu trabalhei com histórias em quadrinhos, com uma HQ chamada Príncipe Valente, nos tempos do Rei Arthur, do cartunista canadense, depois ele se radica como cidadão americano, Harold Rudolph Foster. E ela é basicamente uma história em quadrinhos que americaniza o medievo. Tem gente que não gosta muito desse tema americanizar, mas acho que para resumir a conversa, é a forma mais simples de explicar. É uma história que se passa numa versão fantástica do século V, né? Mas é cheia de anacronismos, porque tem castelo, tem cavaleiro, tem referências a coisas lá do século XII, até do medievo tardio. E o cartunista, no caso Foster, ele trabalha vários elementos da cultura estadunidense, como o self-made man, o mito da fronteira, a busca pelo sonho americano. Então você tem toda uma modernização aí, uma mitificação moderna do medievo nessa HQ aí. Para quem quiser, tem um post sobre neomedievalismo aí no feed do Poema, que tem bem a ver com a pesquisa que eu realizei no mestrado, tá? E agora no doutorado eu dei um pequeno salto aí, né? Estou pesquisando Inglaterra agora, foi uma mudança bem grande aí na minha trajetória. Estou pesquisando o rei Ricardo Coração de Leão, que muitos aí devem conhecer já, porque é um personagem bem famoso aí do cinema e da cultura pop em geral. E eu venho me dedicando a entender como ele vai ser apropriado no período vitoriano, especialmente. Existe todo um fenômeno de culto à personalidade dele. Várias estátuas são construídas para ele durante na Inglaterra do século XIX, estátuas, pinturas, literatura, então, ópera, peça de teatro, tem um monte de fonte aí. Eu já compilei aí, pelo menos nos últimos 2 anos, acho que cerca de umas 120 fontes aí, em que ele aparece como personagem principal. Isso aí só produções considerando o território britânico, tá, gente? Não estou considerando aqui França, Alemanha ou qualquer outra produções de outras nacionalidades, no caso, né? Então, a gente está vendo aí quais fontes eu vou me focar mais, estou debatendo bastante isso com a Dani, né? Mas seria basicamente isso aí o que eu trabalho. Espero não ter confundido a galera aí, mas acho que é basicamente isso. É isso. O Maurício, como eu falei, é um dos responsáveis pelo Poema Tá nas Redes, né? Ele e a Adri são os que tocam o projeto. Então, é isso. A gente agradece também aos dois por terem tido a ideia, né? Que a ideia foi dos dois de colocar o poema no ar, principalmente agora nesse período, né? Que a gente está vendo muita utilização do medievo de uma forma bem complicada para a própria imagem do medievo e do historiador, né, que a gente não pode ficar calado nesse momento. Então eu agradeço aos dois por isso. Muito, muito, muito obrigada. Capaz. Até a próxima. Vamos ver quem vai ser a minha próxima vítima. Agora eles já estão na vítima, porque eles estão desesperados, com medo de eu chamá-los. Com medo de entrar ao vivo. Minha próxima também é nova no grupo. Acabou de ganhar prêmio de literatura. Que é a Lu. Cadê Lu? Vamos ver se Lu entra. Luciana, cadê você? A Luciana veio chegando de levinho, passinho por passinho no grupo. E agora tá aí, Dona Lu. Tá aparecendo. E aí, premiada? Oi. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Ganhou prêmio de literatura, gente. Internacional ainda por cima. Tem até propaganda lá no Poema. Vai lá checar, gente. Lu, fala pra gente.
eu compartilhei aquilo como que não quisesse nada e aquilo meio que viralizou, né? Meus pais são super orgulhosos. Mas que pai e mãe vão estar orgulhosos? Até você tem que estar muito orgulhosa de você, uai. Que coisa. É que eu não gosto de ficar muito em evidência, sabe? Eu tenho muita vergonha. Ah, a gente dá um jeito de te botar em evidência. Pode deixar. Eu acho Fala que lá, vai me Lu. ajudar um pouquinho, então. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, eu sou graduanda em licenciatura em História pelo FEPEL desde 2016. Eu estou na véspera de me formar. Falta apenas o TCC e uma cadeira optativa. E eu espero fazer isso logo. Eu comecei a fazer parte, então, do poema não por causa de um interesse específico na Idade Média. Na verdade, foi mais uma questão de erudição mesmo. E porque todo mundo falava que as aulas da professora Daniele em Idade Média eram muito boas. E aí eu tive muita vontade de ter essas aulas. Então, quando ela me convidou para fazer parte do grupo, eu fiquei muito feliz com isso. E eu achei que isso pudesse acrescentar na minha formação e está acrescentando bastante. Eu estou adorando participar do grupo. E vamos continuar participando. A Lu trabalha com recepção. Tem isso também. Conta aí sobre o seu TCC. Tá, eu ia falar um pouco sobre... Porque eu gosto de Idade Média, mas eu vou pular isso. O título do meu TCC... Embrulha, por que você gosta de Idade Média? Embrulha com o teu TCC. É, mais ou menos, assim. Eu não tenho interesse muito específico na Idade Média, já tive um interesse maior por isso. Eu, na verdade, gosto desse período mais por uma questão pessoal. Eu cresci lendo literatura épica e vendo filmes de fantasia, como Senhor dos Anéis, que tem esse pano de fundo da Idade Média. Então, a Idade Média, ela sempre me encantou, de certa forma. Inclusive, é um aspecto que ajudou a formar minha identidade e o modo como eu vejo o mundo. Então, sobre a minha pesquisa... O título dela é A Trajetória da Figura da Mulher Má nas Narrativas de A Bela Adormecida. Eu vou analisar comparativamente 3 recepções diferentes dessa mesma história. Vou analisar, então, o século XIX, com a versão dos Irmãos Grimm. Eu vou analisar a animação de Bela Adormecida, de 59. E a live action de Malévola, de 2014. Na minha pesquisa, eu vou tentar entender quais normativas de gênero foram transformadas ou reiteradas com base nas recepções e também entender em que medida essas normativas correspondem aos seus momentos sociohistóricos. E talvez eu formule um terceiro objetivo, mas eu tenho que parar para analisar isso melhor. Eu acho que é isso. E Lu, pensa em mestrado, Lu? Bastante? Não, tá não. Ótimo. Eu penso, só que tem algumas questões financeiras envolvendo isso, porque eu não moro em Pelotas. Sempre tem, né? É bem complicado. Mas o mestrado é bom que só tem umas cadeirinhas no início e depois você não precisa vir a Pelotas. Essa é a parte boa. Mas tem os eventos que eu queria participar. Ah, é verdade, tem isso. Mesmo na graduação era caro para mim. Sim, mas vai que a gente ainda vai ter bolsa para a área de humanas, né? A esperança é a última que morre. Espero que isso continue tendo bons. Não é? Lu, obrigada pela tua participação. Parabéns pelo prêmio agora, né? Ao vivo. Ai, meu Deus. E a gente se vê. Beijo. Se cuida. Tchau. Vamos ver quem eu não chamei. Vamos ver se eu consigo falar com o Léo agora, que eu tinha tentado e não consegui. Bom, vejam que um dos fortes do poema talvez seja a questão da recepção, né? Léo não trabalha com recepção. Não, eu trabalho com o Reino de Castelo e Leão, no século XIII, especialmente. Eu sou mestrando do programa de pós-graduação em História, sou bolsista da CAPES e sou também graduando do curso de Antropologia na área de concentração em Arqueologia da UFPEL. Eu estou lidando com uma historiografia que é atravessada por tópicos bastante controversos, desde a ideia de reconquista, estreitamente vinculada a uma ideologia nacionalista e que pressupõe um choque civilizacional, e outra que vê na Península Ibérica, já na Idade Média, a semente de uma tolerância que seria exemplo inclusive para homens e mulheres modernos. Então, assim, desse modo, a tomada de Granada seria o fim de um paraíso.
Dessa maneira, a minha pesquisa ela procura oferecer um panorama mais realista de como teriam sido as relações intercomunitárias ao longo do reinado do rei Afonso X, de 1252 a 1284. Isto é, como os judeus e mouros, sob o jugo do cristianismo, resistiram a uma sociedade que lhes impunha uma série de restrições legais e sociais a fim de inibir a expressão pública de suas religiosidades, materializando distinções que inferiorizavam as comunidades judaica e mudejar em relação à sociedade cristã. É basicamente isso. Meu interesse pela Idade Média começou já no início do curso da graduação em História. Na época eu era orientado pela professora Rejane Barreto Jardim, mas acabou ela se afastando por circunstâncias que não vem ao caso nomear aqui, e eu acabei sendo orientado pelo professor Paulo Possamay. E a professora Daniele estava na banca. Aí, com o tempo, a Dani acabou sendo a minha orientadora agora do mestrado, que eu defendi, eu qualifiquei em abril. Isso. É basicamente isso a minha pesquisa. Tá vendo? A gente foi parar em Portugal. Léo, obrigada pela tua apresentação, né? Eu que agradeço a oportunidade. Eu não sei sair daqui. Eu te saio. Eu te tiro. Peraí. Vamos ver se a gente consegue agora falar com Bárbara, que começou a falar com a gente e não terminou. Olha, eu vi o pessoal por aí, vi Eduardo, vi Jonas. Tô tentando falar com Bárbara, vamos ver. Vamos ver se vai. Que tá... Foi? Consigo falar com Bárbara? Eu cortei o Léo, meu Deus! Vamos lá! Fala da tua pesquisa, mulher. Vixe, mas tá difícil falar com Bárbara. Bárbara não tá querendo falar com a gente. Vamos ver quem eu não chamei ainda, que não se apresentou. Tô botando a minha listinha aqui. Perdi, o Daniel estava aqui, eu perdi o Daniel. Vinícius já foi. Como vocês estão vendo, né? A intimidade com o negócio assim é gigantesca. O Daniel sumiu, gente. Eu vou chamar Larissa. Vamos ver se a Larissa ainda tá por aí. Vamos ver se a Larissa consegue entrar. Que susto! Chegou, Larissa! Que susto! Eu tava... E apareceu... Adoro dar susto nas pessoas. Sim, assustou. Eu sou Larissa Azevedo. Deixa eu ver. Eu trabalhava com atividade tardia no Leca. E... Que é nosso parceiro também, Leca Poema, né? O Poema sai do Leca. O óculos tá embaçado, eu vou tirar. Enfim, eu trabalhava com a representação de Maria, né, na atividade tardia. Aí eu comecei a ser orientada pela Dani sem ela saber. Eu comecei a estudar... Eu fui para a cadeira da recepção de medievo. E aí meu amigo Fernando, a gente ouviu falar da Dani, muito badalada nos corredores. Super badalada nos corredores, pode perguntar. Depende, né? Os dois falam assim, ou amo ou odeio. A gente foi pro lado de quem te amava, assim. Então a gente foi... Achou super badalado e se inscreveu. E aí eu comecei a me interessar muito sobre a questão do diabo, na questão das bruxas, eu nadei bastante, assim. A minha primeira pesquisa foi sobre a recepção de Sabrina, o mundo sombrio de Sabrina, e a questão do... Não era a questão do gênero, por, acho que, indicação tua virou, eu ainda, inclusive estou pesquisando ainda, estou acabando o meu artigo sobre isso. Aí depois eu fui para Cristina de Pizan, né, e as querelas do Romã, que é minha paixão, eu não vou conseguir nunca abandonar, eu estou agora com a cidade de Las Femmes, eu não consigo abandonar. E agora estou em mito político, né? Identitário. Eu e o Gregor, a gente está trabalhando num artigo, vai trabalhar, na verdade, conversamos sobre isso ontem. A gente descobre as coisas na live. A gente fofoca durante a tua aula. A gente tem vontade de ficar
Só que tu tá trabalhando. A gente vai fofocando no chat. Aham. Desculpa fofocar na fala. É isso, eu não sei mais o que dizer, Dani. A Larissa é daquelas assim, que a gente tem que pegar a Larissa e dizer assim, Larissa, se centra, porque a Larissa quer estudar tudo, quer pesquisar tudo, Aqui. quer ler tudo. Do lado da cama tem só o que eu quero pesquisar e aí eu me perco. Eu tô trabalhando em 1984, tentando puxar para pro mito da civilização que tu deu. Tu dá um texto que eu quero fazer, Dani. É o problema. Eu tenho que não assistir tua aula. Ah, não faça isso, continue. Tu dá Larissa, um texto, beijo. Beijo, Se beijo, cuida. gente. Bom te ver. Bom te ver. Não sei sair. Aqui. Espera que eu tô tentando tirar você. Aguenta aí. Pera. Não consigo te tirar também, não sei porquê. Tem um mini X aqui. Eu vou apertar. É Se eu sair, isso, tchau. vai no X. Vai no X. Vamos ver se eu consigo acessar Fran. Fran é novinha no grupo. Ainda vamos sentar para pensar o que Fran vai pesquisar. Né? Fran acabou de chegar no grupo. Oi! Oi, Fran, bem-vinda! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fran. Eu sou aluna do primeiro semestre de História Bacharelado. E os meus interesses sempre foram Roma e o medieval, muito por causa da questão da religião e da religiosidade. Eu tô muito no comecinho ainda, tive um dia de aula presencial, mas eu me interesso muito pela missão jesuítica na China. E toda essa coisa aí, porque eu vi aquele filme Silêncio e fiquei louca pra saber mais, ler mais, então eu gosto bastante disso. E acho que é isso. É isso? Fran, bem-vinda ao grupo. É um prazer tê-la no grupo. Né? E quem sabe na próxima live a gente apresenta uma pesquisa já, né? Quem sabe? Estamos aí. Estamos aí. Beijo, se cuide. Tá bem, obrigada. Tchau. Tchau. Vamos lá, tem um xizinho. Fran saiu, vamos ver. Cadê Daniel, gente? Eu tinha visto o Daniel aqui. Daniel sumiu. Vinícius. Daniel saiu. Gente, quem mais está por aí para a gente apresentar o grupo? Quem mais do grupo? Jéssica, vou tentar a Jéssica de novo. Vamos ver se a gente consegue falar com Jéssica. A da Jéssica tá caindo. Eu tento falar com Jéssica, não consigo. Vamos ver. Ah lá, cai. Não sei. Vamos ver. Gregory tá tentando falar. O Daniel apareceu. Vamos ver se eu consigo falar com o Gregory. Gregory também tá dizendo que não pode participar, não sei por quê. Vamos tentar Daniel. Gregory a gente chama carinhosamente de Gregórios. É o Gregórios. Daniel, olá! Eu acho que eu tô travado, tá me ouvindo, Dani? Eu tô te ouvindo. Te ouvindo, tô vendo, tá só a bolinha rodando. Não sei o pessoal, mas eu te ouço. Eu tô estático aqui, eu tô me observando. É, pois é. Mas o som tá vindo. O som tá vindo, o som tá perfeito. Bom, posso fazer... Se apresenta então. Bom, eu sou o Daniel. Eu me formei na licenciatura por volta de 2017 e agora eu curso o bacharelado. Eu fiz a minha pesquisa relacionada com licenciatura, primeiro com a professora Inês Klein. Eu sempre gostei da literatura arturiana, mais especificamente na obra do Bernard Cornwell. E quando eu falei com a Ana, falei com vários colegas e disseram, uma boa seria a Galindo, mas como a Galindo ainda não é da história, faço com a Ana. Eu disse, conversei com a Ana, desenvolvi minha pesquisa relacionando a história e a ficção. O Arthur, que era apresentado como personagem histórico em alguns relatos, e o modo como Cornwell apresentava o seu Arthur. Eu fiz o meu TCC, e agora no bacharel já tenho umas ideias de TCC com a Dani, e para o mestrado eu quero trabalhar com a representação do medievo do Cornwell, como ele apresenta as fontes da época,
e como ele desenvolve a sua narrativa sobre aquele período. Que ele abrange, ele trata praticamente sobre a Inglaterra. Ele traz desde o período pré-histórico e até as guerras napoleônicas. É um período bem extenso de um único ponto, sobre uma região. Por enquanto eu estou com o Arthur, mas eu já tenho umas ideias de fazer mais sobre a obra, continuar com a obra dele, mas só que com outros recortes temporais, mas ainda no medievo. Vai ser um especialista em Cornwell. Eu não tenho culpa que eu gosto dele e ele me dá pano pra pesquisa. Não é? Dá muito que manda ele escrever muito, né? Uma pessoa que tem pouca dificuldade, 2 livros por ano. Ai, gente. O comércio. Bom, então acho que era isso, gente. Pode passar pro próximo. Muito obrigada, Daniel. Até. Se cuide. Obrigado, tchau. Tchauzinho. Vamos ver se eu consigo. Olha, Lucas! Lucas está por aí. Lucas na verdade, ele contribui extra para o poema, porque o Lucas é da UEL, né? Lucas fez aniversário hoje, feliz aniversário, né? E vamos ver, Berel, vamos tentar de novo? Vamos ver se a gente consegue, que tá difícil a coisa. Não consegui falar com o Gregory, que é o nosso Carlos Magno. Não consegui falar com o Berel, que trabalha com o jogo também. Vai, vamos ver. Oi? Desencosta, Meu Deus agora assim. do céu, tomara que agora vá. Tá Eu vou falando falar muito rápido. Então, pessoal, de novo, eu sou a Bárbara Xavier. Entrei na UFPEL, eu já tinha falado um pouquinho da minha trajetória, entrei na UFPEL em 2016. E eu já tinha uma ideia desde, acho que os 14 anos de idade. Eu era apaixonada pelo Monteiro Lobato. E eu fui procurar a Dani por causa disso, porque eu queria trabalhar com história e literatura na obra do Monteiro Lobato. Só que foi passando o tempo e eu fui me apaixonando por medievo, assim, tanto pelas aulas quanto pelo contato que eu já tinha com ela. E aí, um belo dia, teve um evento de medievo, acho que em 2018, se não me engano, e eu vi alguns colegas apresentando seus trabalhos e apresentando sobre jogos. E eu tinha me interessado por um jogo que eu tinha visto uma resenha dele no YouTube, alguma coisa assim, acho que um trailer, que o nome do jogo é Apocalipsis, Harry Attendeth the World. E aí começou tudo. Eu vi o trabalho do Vinícius, ele apresentando lá, e foi uma grande inspiração para mim. E daí, desde então, eu entrei nos jogos, né? Mas o meu TCC ainda foi sobre o Lobato, não abandonei ele. E o meu trabalho tá lá e eu vou continuar ainda, só que agora com artigos, né? Sobre o Hércules do Monteiro Lobato, né? A figura do herói, etc. Agora, pro mestrado, eu consegui entrar esse ano, né? Acostumando ainda com a ideia, enfim. Lendo e pesquisando e tal, eu vou trabalhar com o Apocalipsis, Harry at the End of the World, que é um jogo de 2018, lá da Polônia. O jogo é em 2D, e ele tem muita inspiração no medievo, além de inspiração também na antiguidade, que eu já venho detectando algumas coisas assim. E ele parece uma xilogravura animada, é a coisa mais linda, eu acho, na minha opinião, né? E também vou trabalhar com outro jogo, que é muito semelhante com esse daí, que se chama Darkest Dungeon. Ele é de 2016, 2016, exatamente. E ele também tem uma temática assim 2D, uma temática bem soturna, bem macabra, vamos dizer assim, né? São 2 jogos super interessantes e eu quero entender como é que se dão os fenômenos de hiperrealismo, ancorado aí no Humberto Eco, a famosa bricolagem, né? E a intermedialidade com o Klaus Klover, e enfim, eu estou procurando outras teorias também, outros teóricos, etc, né? Agora eu vou atrás de ler o Todorov, né? Finalmente! Porque eu me inscrevi no grupo de estudos. Nem tinha contado, mas enfim. Para ver um pouco também sobre a questão da fantasia, né? Então eu estou no início da minha caminhada com jogos. Eu nunca fui gamer, mas eu estou adorando o desafio. Eu já comecei a jogar um dos jogos, logo para eu adquirir o outro. E eu estou muito feliz por fazer parte do poema, né? A Dani foi virando minha amiga com o passar dos tempos, né? E é muito bom estar com toda essa galera, eu aprendo muito todos os dias. Com todo mundo, eu tenho um carinho muito especial por todo mundo aqui. É isso, eu acho. Te cuida! Beijo! Finalmente consegui falar! Conseguimos, Vamos ver se agora na vibe do conseguimos eu consigo falar com Gregory e Jéssica. Vamos ver se eu consigo falar com Gregory e Jéssica. Vamos tentar Gregory.
Gregory não tá indo. Não sei por quê, Gregory. Gregory, tá difícil você. Vamos ver Jéssica de novo. Vou tentar de novo, Jéssica. Não é, Bárbara? Finalmente tu conseguiu? Tô aguardando a Jéssica. Vamos ver se Jéssica aparece. Será que vai? Jéssica não deu. Vamos ver Pedro Rafael, se a gente consegue falar com Pedro Rafael. Pedro Rafael nem em Pelotas está. Ele veio para o grupo de discussão via Bárbara, aquele amigo da Bárbara, é um amante de medieval, e aí acabou caindo no poema. Cadê Pedro? Conseguimos falar? Então, estamos aguardando. A live hoje não está ajudando, né? Vai ver que não ajuda nunca, e é por isso que a gente acaba entendendo as pessoas que estão do outro lado, né? Chamando os outros, nunca dá certo. Vixe, que não está indo. Vamos tentar de novo. Vamos ver se Gregory agora vai. Cadê Gregory? Já desejei feliz aniversário pro Lucas. Te chamei, Rafael, e tu não apareceu. Gregory tá só rodando aqui a bolinha pra mim e nada vai. Tá difícil. Vou tentar de novo, Pedro. Vamos ver se Pedro vai. Pedro, tô te chamando. Vamos lá, vamos ver se vai. Eu fico aqui na live, fico acompanhando o Facebook aqui no computador, porque a gente fica trocando as informações aqui no Facebook. Agora foi. Foi para Rafael, cadê? Tá por aí? Oi, Ih, só tá tudo bem? Oi, tô te ouvindo. Não te vejo, mas te ouço. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ir para a luz, sair do lado negro da... Boa noite a todos. Ah, agora sim. Agora sim. Boa noite. Eu sou o Pedro, né? Como a professora disse, eu sou amigo da Berel. A Berel é minha grande madrinha em Pelotas, sou de São Paulo. Me formei na Universidade da Faculdade Metropolitanas Unidas e desde então eu vim desenvolvendo um projeto pedagógicos com a e apresentei até no GT aqui de São Paulo, na UFABC, um jogo de tabuleiros com África. Só que desde então eu quis ir migrando para outras esferas, né? Outras temáticas. E na reunião que nós fizemos, eu fiquei bem sumido do grupo. Eu discuti com o Gregory caminhos e possibilidades pedagógicas em que a gente tem com o medievo, né? E os desafios que nós temos pela frente. Isso não são... pretendo... Travou. Opa, travou. Foi, pretendo. Pretendo logo em breve poder ir para Pelotas, né? Infelizmente não posso ir, eu já era para estar aí em Pelotas, mas infelizmente tivemos uma pandemia e em breve pretendo fazer mestrado com vocês e eu fico muito contente, muito feliz por toda a recepção que vocês me deram, não só a você, mas o professor Nas e a Berel e todos os colegas do Obrigada, poema, Pedro. Muito queridos. A gente se vê em Pelotas, então. Obrigada, Pedro. Tomara. Eu que agradeço, viu? A gente se vê em Pelotas, tchauzinho. Então. Nos vemos logo em breve, quem sabe, né? Vou tentar Gregory. Olha quem entrou, Elton. Elton, Lucas, Jonas, todos colegas. Vamos lá. Falta ainda 2 membros que eu gostaria que conseguissem conectar, que é Jéssica e Gregory. A Jéssica, toda vez que vai entrar, cai. Eu não sei o que acontece. O Gregory, eu chamo o Gregory e escreve não pode participar. Por que será, gente? O que está acontecendo? Vou tentar Gregory de novo. Gregory não dá. Tá, então eu vou chamar Maurício, que o Maurício tem outros colegas para apresentar. Maurício, dá um oizinho aí para mim, para eu poder te chamar. Vamos ver se eu consigo a Jéssica. Última vez que eu vou tentar a Jéssica. Jéssica, eu sei que
quer entrar, eu quero que tu entre também. Aí toda vez cai, eu não sei o que acontece, gente. A Jéssica, não consigo conectar com Jéssica. Tá, vou fazer uma surpresa aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer a surpresa. Peraí. Já te chamo, Maurício. Quem eu chamei não tá me atendendo. Tô só esperando a pessoa me atender. A pessoa não me atende. Eu chamo a pessoa me deixando no vácuo. Isso é muito triste. Não sei por que não consigo chamar Jéssica e não consigo chamar Gregory. Maurício, vou tentar você então para você apresentar os colegas que não puderam participar. Vamos ver se vai. Maurício foi. Tá rodando. Tá me ouvindo? Estamos. Então, gente, vou apresentar 3 colegas aqui que não puderam aparecer hoje, mas mandaram as suas apresentações aqui para mim. O primeiro que eu gostaria de apresentar é o Ricardo Ramos Stone. Ele é um dos bárbaros do nosso grupo. Ele é do curso Chimarrão de Bárbaro. Ele é um dos coordenadores do Chimarrão Bárbaro. Depois vocês podem entrar em contato com ele para saber mais a respeito. Ele é aluno de História Licenciatura. Ele começou pesquisando as bracteatas medievais. Para quem não sabe o que é bracteatas, eram umas medalhinhas assim que os germanos antigos usavam como pingente. Tem um monte de questões iconográficas e ritualísticas sobre isso. Muito interessante. E agora ele está pesquisando sagas islandesas. Ele está se dedicando a pesquisar a Vigaglum Saga. Ricardo, desculpa se eu não pronunciei corretamente. Eu não sei nada de Old Norse. E só para avisar, gente, o post da pesquisa do Ricardo vai ser o próximo que vai sair aqui no perfil, tá? Deve estar saindo provavelmente na próxima semana. A próxima colega que eu gostaria de apresentar é a Maria Ida Relembrandt. Ela é formada em Filosofia pela Católica. Aqui em Pelotas a gente chama as PUCs de Católica, é um costume que a gente tem aqui, né? Em todo o Brasil se chama PUC, a gente chama só de Católica. Ela se formou em Filosofia, trabalhou com Nietzsche, e agora ela é aluna do bacharelado em História, e vem pesquisando o filósofo Pedro Abelardo e o papel desse sujeito no renascimento intelectual do século XII. E a outra colega que eu gostaria de apresentar, que vocês já devem conhecer, porque tem 2 posts dela aqui no perfil, que é a Sara Bittencourt. A Sara é bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, que é aqui do... A nossa bruxinha. Nossa bruxinha, isso mesmo. A FURG é aqui do lado, cidade vizinha aqui de Pelotas, tendo desenvolvido pesquisa sobre a representação da mulher bruxa no Manual Inquisitorial do século XV, o Malleus Maleficarum. Hoje é mestranda da UFPEL, conduzindo pesquisa sobre a representação da bruxa nas mídias audiovisuais, em particular na série O Mundo Sombrio de Sabrina. Assim, tem trabalhado com representações, imaginários, gênero, história das mulheres, bruxaria e mídias. Tá aí as apresentações desses 3 colegas, então, que não puderam participar, mas que estão com a gente aí de coração, estão sempre presentes com a gente aí. A Adri pediu para fazer propaganda do dia 10. O que tem dia 10? Eu tô perdida no mapa. Tô dia perdida 10 nas nós agendas. teremos o que seria o primeiro episódio do nosso ciclo de live debates aqui do Poema, que vai ser da Adri com o professor Edson Cruxem. Vão falar sobre heresias, representações do diabo, coisas profanas, enfim, não vamos dar muito spoiler aí, acho que domingo deve estar saindo a arte aí já, explicando direitinho, mas fica aí o spoiler aí para vocês verem, botem na agenda, vai estar bem legal. Vamos ter Edson, Lucas, Gribowski, Carolina Gual e uma galera, né? Professor Eduardo, provavelmente. Não sei se o Lucas já fez o convite. Se não fez, ele acabou de saber, porque ele estava por aí. Ele estava por aí. Se não está feito o convite, ele vai saber pela live. Exatamente. Então é isso. Vou tentar aqui as últimas vezes o Gregory e a Jéssica, senão a gente vai fechando a nossa live. Gente, muito obrigada. Beijo, Maurício. Vamos ver se eu consigo a Jéssica. Não consigo falar com Jéssica. Tá difícil. Conectar. Ah lá, ela entra e cai logo depois. Eu não sei o que está acontecendo. O Gregory idem. Tá dizendo ali, aguardando o Gregory. Estou aguardando o Gregory a vida inteira. Ih, tá acabando a live, gente. 24 segundos, 23. Então não vai ter Gregory. O Gregory trabalha com Carlos Magno. O post dele tá lá na página, vai lá e olha, né?
A Jéssica trabalha com heresias, o post dela também tá lá na página, vai lá e dá uma olhada. E quem sabe a gente faz uma outra live que a gente consiga conectar Gregory e Jéssica com a gente. Então é isso. Valeu!